Graças ao bom profeta, retornaram para a continuação de nossas leituras. Então vamos lá. Trezentésima nona noite. Acordada por sua irmã Dinazada, prosseguiu Sherazade a história da noite anterior. Bem parecia, todavia, a Abu Hassan que não deixaria este duplicado engano de ter suas consequências, razão porque preveniu sua mulher quanto pôde acerca de tudo o que poderia acontecer para obrarem de concerto. Quanto mais conseguirmos, acrescentava ela, causar ao califa e a Zobeida alguma espécie de embaraço, mais gosto terão no fim. Aí manifestar-nos-ão talvez a sua satisfação com alguma nova demonstração da sua liberalidade. Esta última consideração foi a que os animou mais a fingir quanto pudessem. Posto que houvesse ainda muitas coisas que regular no conselho, o califa, todavia com impaciência de ir ter com a princesa Zobeida para dar-lhe os pêsames da morte de sua escrava, levantou-se pouco tempo depois da partida de Abu Hassan e deixou o conselho para o dia seguinte. O grão-vizir e os outros vizires despediram-se e retiraram-se. Depois de terem partido, o califa disse a Mesrur, chefe dos eunucos do seu palácio, que quase era inseparável da sua esposa e que além disso, entrava em todos os seus conselhos. Segue-me e vem tomar parte como eu na aflição da princesa pela morte de Nutut-Aldat, sua escrava. Foram juntos ao quarto de Zobeida. Estando o califa à porta, correu um pouco o reposteiro, viu a princesa sentada no sofá muito aflita e os olhos ainda banhados em lágrimas. Entrou o califa e, chegando-se a Zobeida, Senhora, disse-lhe, não é necessário dizer-vos quanta parte tomo na vossa aflição, visto que não ignorais que sou tão sensível ao que vos penaliza como a tudo que vos dá gosto. Porém, somos todos mortais e devemos entregar a Deus a vida que nos deu, quanto nos requer. Nutut-Aldat, vossa escrava fiel, tinha na verdade prendas que mereceram a vossa estimação, e aprovo muito que a manifesteis depois da sua morte. Considerai, todavia, que as vossas lágrimas não lhe dão vida, e podem, pelo contrário, ser causa da vossa morte. Se a princesa se enlevou dos termos sentimentais do califa, ficou além disso muito pasmada de saber a morte de Nutut-Aldat, pela qual não esperava. Ficou tão espantada com isso que esteve algum tempo sem poder responder. Aumentava-se o seu pasmo ouvindo uma nova tão oposta que acabava de saber. Comendador dos crentes, disse ela com ar que patenteava o seu pasmo, sou muito sensível a todos os termos sentimentais que mostrais para comigo. Mas dai-me licença de dizer-vos que nada entendo do que me dizeis da morte da minha escrava. Ela está de perfeita saúde. Deus vos conserve a vós e a mim, Senhor. Se me vedes aflita é pela morte de Abu Hassan, seu marido, vosso valido, a quem tanto estimava não só pela consideração que tinhais para com ele, como porque tivesses a bondade de me conhecer. E algumas vezes me divertiu bastante. Porém, Senhor, a insensibilidade em que vos vejo pela sua morte e o esquecimento que mostrais ter dele em tão pouco tempo, vistas as demonstrações que me desses a mim mesmo do gosto que tinhas de o ter junto de vós, me admiram e me espantam. E essa insensibilidade se torna ainda mais reparável pela troca que quereis fazer, anunciando-me a morte de minha escrava pela dele. O califa, que cuidava estar perfeitamente informado da morte da escrava, pôs-se a rir e a encolher os ombros, ouvindo falar assim Zobeida. Mesrur, disse-lhe, voltando-se para ele e dirigindo-se à fala, que dizeis as palavras da princesa? Não é verdade que as senhoras têm algumas vezes esquecimentos imperdoáveis? Felizmente tu vistes e ouvistes tão bem como eu. E voltando-se para Zobeida, Senhora, disse-lhe, não derrameis mais lágrimas pela morte de Abu Hassan, que está de perfeita saúde. Chorai antes a morte de vossa querida escrava, há um instante somente que veio seu marido ao meu quarto chorando, e em tal aflição que me causou pena anunciar-me a morte de sua mulher.
Mandei-lhe dar uma bolsa de 100 peças de ouro e uma peça de brocado para a ajuda dos funerais da defunta. Mesrur, que está aqui, foi testemunha de tudo isso e de vos a mesma coisa. Isto pareceu à princesa pouco sério. Capacitou-se que o califa queria enganá-la. Comendador dos crentes, replicou ela, ainda que tenhais o costume de zombar, dizer-vos-ei que não é esta a ocasião de o fazer. O que vos digo é muito sério. Não se trata já da morte da minha escrava, mas sim da de Abu Hassan, seu marido, que deveis sentir como eu. E eu, senhora, replicou o califa, tomando um ar sério, digo-vos que sem zombaria, que vos enganais, foi Nutut Aldat que morreu. Abu Hassan está vivo e cheio de saúde. Despeitou-se Zobeida com a resposta seca do califa. Comendador dos crentes, replicou alguma coisa arrebatada. Deus os preserve de ficar mais tempo neste erro. Far-me-eis crer que o vosso espírito não está no seu lugar. Permiti-me repetir-vos ainda que Abu Hassan foi quem morreu e que Nutut Aldat, minha escrava, viúva do defunto, está cheia de vida. Não há mais de uma hora que saiu daqui. Veio toda desconsolada e num estado capaz de arrancar-me lágrimas ainda que não me tivesse declarado, no meio de 1000 soluços, o justo motivo da sua aflição. Todas as minhas criadas e escravas choraram comigo e podem dar-vos provas certas. Diz-vos-ão também que lhe fiz presente de uma bolsa de 100 peças de ouro e de uma peça de brocado. E a aflição que observastes no meu semblante entrando procedia tanto da morte do seu marido como da desconsolação em que acabava de haver. Estava disposto a mandar-vos os pêsames no instante em que entrastes. A essas palavras de Zobeida, eis aí, senhora, uma obstinação bem estranha, clamou o califa, dando grandes risadas. E eu vos digo, continuou ele, tornando a tomar o seu ar sério, que Nutut Aldat foi quem morreu. Não, senhor, torno-vos a dizer, replicou Zobeida no mesmo instante e também seriamente. Foi Abu Hassan, não me capacitareis do que não é. Subiu a cólera ao rosto do califa, assentou-se no sofá bastante afastado da princesa e dirigindo-se a Mesrur. Vai ver já, disse-lhe, qual desses morreu, e vem dizer-me imediatamente, ainda que esteja muito certo que foi Nutut Aldat, mas estimo todavia tomar este expediente do que teimar mais sobre uma coisa que sei perfeitamente. Não tinha ainda o califa acabado e já Mesrur tinha partido. Vereis, continuou ele, dirigindo a palavra a Zobeida, qual de nós é que tem razão? Quanto a mim, replicou Zobeida, sei que a razão está da minha parte, e vós mesmo vereis que Abu Hassan foi quem morreu, como já disse. E eu, replicou o califa, estou tão certo que Nutut Aldat, que me prontifico a apostar contra vós o que quiserdes, em como ela já não vive e que Abu Hassan está com saúde. Não cuideis tapar-me a boca com isso, replicou Zobeida. Aceito a aposta. Estou tão persuadida da morte de Abu Hassan que aposto sem receio de perder o que posso ter de mais precioso contra o que quiserdes, pois, por módico que seja o seu valor, não ignorais o que tenho à minha disposição, nem o que mais amo, segundo a minha inclinação. Basta vos escolher e propor, estarei por tudo. Visto ser assim, disse então o califa, aposto, pois, o meu jardim de delícias contra o vosso palácio de pinturas, um vale certamente o outro. Não se trata de saber, replicou Zobeida, se o vosso jardim vale mais do que o meu palácio. Trata-se que escolhestes o que vos agradou do que me pertence, para equivalente do que apostais pela vossa parte. Estou por tudo e a aposta está feita. Não serei a primeira a desdizer-me. Toma a Deus por testemunha. Fez o califa o mesmo juramento, e nisso ficaram esperando a volta de Mesrur. Enquanto o califa e Zobeida contestavam com tanto calor sobre a morte de Abu Hassan ou de Nutut Aldat, Abu Hassan, que previra a sua desavença sobre esse assunto, estava atento a tudo que pudesse acontecer. Apenas avistou Mesrur pela grade da janela onde estava sentado
e entretendo-se com sua mulher, e que observara que vinha direto à sua casa, percebeu logo com que intento fora mandado. Disse a sua mulher que se fingisse morta e que não perdesse tempo. Com efeito, o tempo apertava e tudo o que Abu Hassan pôde fazer antes da chegada de Mesrur foi amortalhar a sua mulher, estender sob ela a peça de brocado que o califa lhe mandara dar. Abriu depois a porta do seu quarto e, com um semblante triste e abatido, segurando o seu lenço diante dos olhos, assentou-se à cabeceira da pretendida defunta. Percebendo que já era noite, cessou de falar Sherazade nesse instante. Ah, este terrível Abu Hassan, querendo lograr o califa de todas as maneiras, enganando inclusive o pobre Mesrur. Será que ele terá sucesso ao final? Veremos a continuação dessa história amanhã. Agradeço a todos vocês. Alabei.